Bem, vamos dar início ao nosso encontro do curso de Probabilidade Estatística. Vamos lembrar que nas últimas aulas nós vimos funções discretas de probabilidade, definimos os modelos discretos de variáveis aleatórias discretas, né? Uniforme, Bernoulli, binomial, geométrico, Poisson, hipergeométrico. Então nós apresentamos todos esses modelos e agora nós vamos querer extrair dados dessas variáveis. Então, o tema dessa aula é medidas de resumo para variáveis aleatórias discretas. Nós já apresentamos uma aula 4, que foi medidas de resumo para um conjunto de dados, e agora nós vamos apresentar para variáveis aleatórias discretas. Então, apresentamos medidas de posição, vamos apresentar medidas de posição, a média, a mediana e a moda, apresentar um exemplo e medidas de dispersão, a variância e o desvio padrão. Bem, quando nós apresentamos as variáveis aleatórias discretas nas últimas duas aulas, nós vimos que o comportamento delas fica completamente definido através da função de probabilidade, a função discreta de probabilidade. Então é natural que a gente use essa função de probabilidade também para definir esse resumo, para resumir informações sobre variáveis aleatórias discretas. Então, o primeiro que nós vamos apresentar são as medidas de posição de tendência central, que são a média, a mediana e a moda. Inicialmente nós vamos apresentar a média. Então nós temos uma tabelinha onde apresenta a variável x e a probabilidade de ocorrência de cada valor dessa variável. Então a média, ou valor esperado, ou esperança, todos esses três nomes têm o mesmo significado, de uma variável aleatória discreta x, é dada pela seguinte expressão: vai ser o somatório do valor da variável multiplicado pela probabilidade de ocorrência dessa variável. Então, temos aí o E, que é uma das notações utilizadas. O E dessa variável x vai ser igual ao somatório de I variando de 1 a k do xi vezes pi. Outras notações utilizadas que nós vamos encontrar em bibliografias, em referências que nós podemos encontrar, a média ou a esperança ou o valor esperado, como sendo essa letra grega mi, índice x, ou simplesmente mi. Então qualquer um desses nomes, dessas notações, ou E de x, ou mi, índice x, ou mi, eles estão denotando a mesma medida, né, que é a média. Um exemplo, nós temos uma variável aleatória discreta x e a função de probabilidade associada a essa variável. Então temos essa tabela com 4 valores, menos 5 a probabilidade é 0,3, 10 é 0,2 e assim sucessivamente. Então, para calcular a média. Então, o que nós vamos fazer por aquela expressão? Nós vamos calcular o somatório de cada valor multiplicado pela probabilidade de ocorrência. Então, nós vamos ter o menos 5 vezes 0,3, mais o 10 vezes 0,2 e assim sucessivamente. E vamos encontrar que a média, ou valor esperado, ou esperança, é igual a 8,5. A segunda medida é a mediana. A mediana é o valor que satisfaz as seguintes condições: a probabilidade da variável x ser maior ou igual à mediana é maior ou igual a 0,5, ou 50% essa probabilidade. E a probabilidade dessa variável x ser menor ou igual à mediana vai ser maior ou igual a 0,5 também. Então, pegando aquela mesma tabela do exemplo que a gente acabou de ver, com os 4 valores. Aí nós vamos observar o seguinte, que os 2 primeiros valores, a probabilidade de ocorrência do menos 5 e do 10 vai ser de 0,5, e depois do 15 e do 20 também de 0,5. Então,
mediana vai ser algum valor entre 10 e 15. Qualquer valor entre 10 e o 15, entre o valor da variável xi, 10 e 15, tem a probabilidade de ocorrência menor do que ela, de valores menores do que eles, de 50% e acima deles também de 50%. Então, nós vamos adotar, nesse caso, a média desses dois valores intermediários. Então, vai ser 10 mais 15 dividido por 2. Então, a mediana, nesse caso, vai ser igual a 12,5. Vou fazer duas observações em relação ao que já vimos. Primeiro, é que essas desigualdades para o cálculo da mediana, às vezes elas são verificadas sem ser um valor único, e sim numa faixa de valores, como foi nesse exemplo, podia ser de 10 até 15. Nesse caso, nós vamos pegar a média desses valores centrais. E uma outra observação, que nem a mediana nem a média precisam ser valores assumidos por essa variável x. Nesse exemplo, a média era 8,5, que não é um valor assumido pela variável x, e a mediana é 12,5, que também não é um valor assumido pela variável x. Depois vem a definição da moda, que é o valor ou valores que têm a maior probabilidade de ocorrência. Como definido lá para um conjunto de dados associado à frequência da variável. Então, para essa mesma tabela que nós estamos trabalhando, nós observamos que o valor da variável igual a 15 é que tem a maior probabilidade de ocorrência, que é 0,4. Os outros são 0,3, 0,2, 0,1. Então, a moda será igual a 15. Outras observações que nós podemos fazer são as seguintes. Da mesma forma que para a medida de resumo para um conjunto de dados, também para a medida de resumo para a variável aleatória discreta, se nós multiplicarmos o valor da variável x por uma constante, o valor da medida de resumo, de tendência central, da medida de posição, também será multiplicado pelo valor dessa constante. Se nós somarmos uma constante a essa variável aleatória, a medida de posição também vai ficar acrescida do valor dessa constante. Então, vamos apresentar um exemplo aqui. É uma outra tabela da variável x, agora com 5 valores, onde nós vamos calcular a média, a mediana e a moda. Então, a média, nós vamos fazer a multiplicação de cada valor pela sua probabilidade de ocorrência e fazer o somatório. Então, vai ser 2 vezes 0,1 mais 5 vezes 0,3 e assim sucessivamente. E a média vai dar 10,3. A mediana, nesse caso aí, a mediana vai ser o valor 8, que nós podemos observar que nós temos a probabilidade 0,6 ou 60% de probabilidade do valor da variável x ser menor ou igual a 8 e também 60% de ser maior ou igual a 8. E finalmente a moda, que nesse caso vai ser 5, porque onde tem a maior probabilidade de ocorrência, o valor que tem a maior probabilidade de ocorrência. Então, para essa tabela, nós achamos a média, a mediana e a moda. Então, estão aí os valores sintetizados nessa transparência. Então, vamos supor agora que a gente queira uma grandeza y, uma variável y, que está associada à variável x da seguinte forma, vai ser 5 vezes a variável x menos 10. Então, eu vou pegar o valor da média, da mediana e da moda e multiplicar por 5 e subtrair 10. Então, a média dessa variável y agora vai ser 5 vezes a média da variável x menos 10, que deu 41,5. A mediana, mesma coisa, vai ser 5 vezes a mediana da variável x, que foi 8, menos 10, que dá 30. E, finalmente, a moda, que vai ser 5 vezes o valor da moda, que era 5, menos 10, que deu 15.
Agora nós vamos achar os mesmos valores, as mesmas medidas, na realidade, utilizando a tabela, né? Fazendo uma nova tabela da variável y. Então eu vou pegar essa tabela da variável x, vou multiplicar por 5, subtrair 10 e montar uma nova tabela, que é a tabela da variável y. Então está aí a tabela. 2 vezes 5, 10, menos 10, 0, e assim sucessivamente. Montei a tabela da variável y. Para essa nova tabela, agora eu vou achar a média, a mediana e a moda. Então a média. Eu vou multiplicar cada valor dessa nova variável que é y por sua probabilidade de ocorrência. Então eu vou ter 0 vezes 0,1 mais 15 vezes 0,3 e assim sucessivamente. E aí achei 41,5. Depois a mediana vai ser o valor que está ali no meio dessa tabela. Valores, eu tenho a probabilidade de 60%, de 0,6, né, para sortear um valor, para ter um valor da variável y menor ou igual a 30. E também de 0,6 a probabilidade de eu ter um valor maior ou igual a 30. Finalmente a moda, que é o valor que tem a maior probabilidade de ocorrência, que é o 15. Então agora nós vamos comparar essas medidas de posição da variável y das duas formas que nós encontramos. Primeiro, através das medidas de posição da variável x, então está aí os valores que nós encontramos. E a seguir, da variável y, construindo a tabela e achando essas medidas de posição. E a gente encontra os mesmos valores, como a gente pode ver aí nessa transparência. Eu vou comparar agora, essa tabela está comparando as medidas de resumo tanto para um conjunto de dados quanto para a variável aleatória discreta. Então nós temos uma tabela para um conjunto de dados da variável x e da sua frequência de ocorrência. Para a variável aleatória, da variável x e a sua probabilidade. A seguir, a média. Para um conjunto de dados, ela era encontrada como sendo o somatório da frequência de ocorrência vezes o valor da variável dividido pelo número de valores. Né? Então seria o somatório de i variando de 1 a k de n e xi dividido por n. Para a variável aleatória, como nós acabamos de ver, ela vai ser o somatório do i variando de 1 até k da variável vezes a sua probabilidade de ocorrência. A mediana, no caso de um conjunto de dados, ela é dada pelo valor central naquele conjunto de valores. No caso da variável aleatória, vai ser o valor que está no centro da probabilidade de ocorrência. Né? Então, valores, eu tenho que, num sorteio, por exemplo, eu tenho que ter probabilidade maior ou igual a 50% de sortear um valor menor do que a mediana e uma probabilidade maior ou igual a 50% de sortear um valor maior do que a mediana. Finalmente, a moda, que no caso do conjunto de dados é o valor com maior frequência de ocorrência e na variável aleatória é o valor com a maior probabilidade de ocorrência. Vou apresentar um exemplo. Vamos supor uma pequena cirurgia dentária que pode ser realizada por 3 técnicas diferentes. E foi feito um estudo para ver o tempo de recuperação de cada uma dessas técnicas. E obteve cada técnica uma dessas tabelas. A variável x1 da técnica 1, x2 da técnica 2, x3 da técnica 3. Então, da técnica 1, o número de dias, a variável x é o número de dias. Então, 0 significa que o paciente se recuperou imediatamente. Então, na técnica 1, ou ele se recupera imediatamente, ou pode demorar até 10 dias para se recuperar. Variável 2, de 1 a 9 dias. E da técnica 3, de 4 a 6 dias. Então, a gente quer encontrar as medidas de tendência central. Vou pegar a técnica 1, por exemplo. Então, calculamos a média, que é o valor da variável vezes a sua probabilidade de ocorrência, somatório desses produtos, e a média deu igual a 5.
A mediana também dá igual a 5, que é esse valor que está no meio aí, com 60% de probabilidade para valores menores ou maiores. E nesse caso, ela é multimodal, porque todas as variáveis têm a mesma probabilidade de ocorrência. Para a técnica 2, calcular a média. Da mesma forma, vai ser o valor da variável vezes a probabilidade de ocorrência, somatório desses valores, que nesse caso também vai dar igual a 5. A mediana também vai ser igual a 5, que é esse valor intermediário. E esse caso também é multimodal, porque todas as probabilidades de ocorrência são iguais. Finalmente, a técnica 3. A média deu igual a 5 também, a mediana também deu igual a 5, e a moda, nesse caso, é igual a 5. Nesse caso não é multimodal, é igual a 5. Então, aí, os 3 resultados. E aí a gente pode observar que nos 3 casos, as medidas que resumem essa informação, elas deram o mesmo valor para a média e para a mediana. E, no entanto, as técnicas têm características diferentes. Uma, o paciente pode sair recuperado imediatamente ou pode demorar 2 dias. A última, a técnica 3, ela vai demorar de 4 a 6 dias. Então, a gente observa que tem uma diferença nessa medida de recuperação. E que essa medida de tendência central, ela não consegue captar esse dado. Então, nós vamos apresentar um outro tipo de medida que mostra como que esses dados estão espalhados, ou como eles estão dispersos. Nesse caso, vai ser as medidas de dispersão, são as medidas de dispersão. Então, nós vamos apresentar a variância e o desvio padrão. Então, a variância de uma variável aleatória discreta tem uma dessas 3 notações aí utilizadas, ou var de variância da variável x, ou sigma ao quadrado, ou sigma x ao quadrado. Então, nós dizemos que essa variável x, que tem uma probabilidade xi, cada valor xi está associado a uma probabilidade p índice i, e que tem uma média mi, né? Então, essa variância vai ser dado pelo somatório dos desvios em relação à média elevado ao quadrado, ponderado pela respectiva probabilidade. Então, nós vamos pegar a distância de cada valor xi até a média, elevar ao quadrado, multiplicar pela probabilidade e fazer o somatório de todos esses termos. Essa variância também, nós podemos, observando essa expressão anterior que eu tinha escrito, ver se eu tivesse uma tabela onde a minha variável fosse xi menos mi ao quadrado, nós podíamos dizer que nós estamos calculando a esperança dessa nova variável, que é xi menos mi ao quadrado. Então, essa expressão da variância, ela também pode ser dada pela esperança da variável x menos a média ao quadrado. Também pode ser dado por essa expressão que está abaixo, essa última, que eu sugiro que vocês tentem achar essa expressão como exercício, pegando essa última expressão da esperança, ou a de cima, tanto faz, e tentar chegar nessa última expressão aí, que é a esperança da variável x elevado ao quadrado menos a média ao quadrado. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, para qualquer uma daquelas expressões da variância. Então, se a gente voltar ao exemplo lá da cirurgia, né, da técnica de cirurgia dentária, pegar as 3 técnicas e agora nós vamos ver as medidas de dispersão dessas 3 técnicas. Então, para a técnica 1, peguei cada valor da variável, subtraí da média, elevei ao quadrado, multipliquei pela probabilidade, fiz o somatório de todos esses valores. Então, ficou 0 menos 5 ao quadrado vezes 0,2, mais 4 menos 5 ao quadrado vezes 0,2, e assim sucessivamente. E aí a gente acha que a variância é 10,4. Pela técnica 2, mesma medida.
Pegar cada valor da tabela, subtrair da média, que também é 5, multiplicar pela probabilidade e fazer o somatório. E a variância, nesse caso, vai dar 10,67. E, finalmente, para a técnica 3, essa mesma medida. E, nesse caso, a variância deu 0,6. Então, a gente pode observar que, dessas 3 técnicas, a última delas tem uma variância menor, ou seja, uma dispersão menor. A recuperação do paciente vai se dar entre 4 e 6 dias, diferentemente das outras 2 técnicas anteriores, a técnica 1 e a técnica 2. Fazer mais uma medida de dispersão. Agora, da variação, vamos calcular na realidade a média, o valor esperado, e a variância da distribuição de Bernoulli, que a gente já viu em aula anterior, né? Que é dada por essa tabela. Então, a variável x, ela vai ser 0 ou 1, associado fracasso ou sucesso, e as probabilidades, né, de fracasso ou menos P e de sucesso P. Então, para achar a média, nós vamos multiplicar cada valor da variável por sua probabilidade de ocorrência e fazer o somatório. Então, para o primeiro, a média. Então, vai ser o 0 multiplicado por 1 menos P, mais 1 multiplicado por P, que deu igual a P. Então, a média para a distribuição de Bernoulli é igual a P. A variância. Nós vamos pegar a distância de cada valor da variável, a média, elevar ao quadrado e multiplicar pela probabilidade, fazer o somatório. Então, vai ser, primeira valor da variável é 0, menos P ao quadrado, vezes a probabilidade, que é 1 menos P, mais o valor da variável, que é 1, menos a média, que é P, multiplicado pela probabilidade, que é P. Então, expandindo essa expressão, o primeiro termo que está entre parênteses vai dar P ao quadrado, que multiplicado por 1 menos P, a gente vai obter P ao quadrado menos P ao cubo, e depois tem a expansão de 1 menos P ao quadrado. Então, fazendo essa multiplicação desse termo entre parênteses por P, então nós vamos obter P menos 2P ao quadrado mais P ao cubo, e agora vamos somar os termos equivalentes para achar o resultado. Então nós vamos ter que a variância, nesse caso, vai ser igual a P, que multiplica 1 menos P. Da mesma forma que nós apresentamos a média e o valor esperado para a distribuição de Bernoulli, podíamos apresentar para todos os outros modelos discretos, alguns com um pouco mais trabalho, mas pode ser encontrado para todas as outras variáveis, ou para todos os outros modelos, quer dizer. Está aí nessa tabela, né? Então, para o modelo uniforme, para o Bernoulli, binomial, geométrico, Poisson e hipergeométrico. Então, com isso, nós vimos essas medidas de dispersão para variáveis aleatórias discretas e vamos fazer um resumo dessas medidas e comparando para um conjunto de dados. Então, temos aí as 2 tabelas de valores para o conjunto de dados para a variável aleatória, a variância, né, para cada uma delas. Então, para um conjunto de dados, vai ser o desvio até a média elevada ao quadrado, o somatório dos desvios até a média elevada ao quadrado dividido por n, ou seja, é a média do somatório dos desvios ao quadrado. E para a variável aleatória discreta, vai ser o somatório desses desvios ao quadrado multiplicado ou ponderado pela probabilidade de ocorrência de cada uma desses valores. E essa última linha aí da tabela é a mesma expressão dada na linha anterior, só descrita de uma outra forma, pela outra expressão da variância. Então a gente pode ver que são muito similares essas 2 medidas. Tendo essas medidas de posição, tanto para um conjunto de dados como para variáveis aleatórias discretas, vocês são aptos a fazer todos os exercícios
do capítulo 4 do livro-texto de vocês. Então, lembrando o que nós vimos hoje. Nós apresentamos medidas de posição, de tendência central, a média, a mediana e a moda, para variáveis aleatórias discretas, e comparamos para um conjunto de dados. E vimos medidas de dispersão, variância e desvio padrão. E nós terminamos essa aula perguntando o seguinte: e se essa variável não for uma variável discreta? Se ela puder assumir qualquer valor no intervalo real, né? São variáveis contínuas nesse caso. Isso é o que vai ser apresentado, será apresentado nas aulas 8 e 9.